Assista agora Mais Saúde. LTV Web, aqui é mais legal. Olá, estamos aqui na Plena Fonoaudiologia e vamos conversar com a Cassiane e ela vai se apresentar para vocês. Tudo bem, Cassiane? Tudo bem, Dourado. É um prazer. Primeiro quero agradecer a oportunidade de estar aqui conversando um pouquinho com esse público. E meu nome é Cassiane Dalla Rosa, mas todo mundo me conhece por Cassi. Eu sou formada há quase 17 anos, atuo na área de fonoaudiologia, que é a minha grande paixão. Atuei já em todas as áreas da fonoaudiologia, porém hoje atuando na Plena, que é nosso bebê. A Plena tem 1 ano e meio de funcionamento e aqui eu sou audiologista. Então aqui eu trabalho com audiologia, que é uma das áreas da fonoaudiologia que cuida da audição. A Plena ela tem um formato inovador, né? Explique para nós como funciona esse serviço. Então a Plena, Dourado, ela funciona num modo de coworking. O que seria o coworking? Coworking é uma modalidade onde a gente tem um espaço em comum, a gente divide ideias e custos. Aqui dentro da Plena a gente tem hoje mais de 20 especialidades e cada um cuida do seu trabalho, da sua área, da sua sala. Então isso faz com que todo mundo possa trabalhar em parceria, fazer um ótimo atendimento, ou um ótimo atendimento. Quando eu digo isso, eu quero dizer com multidisciplinaridade. Eu consigo ter o contato com a fisioterapia, eu consigo ter contato com a enfermagem, eu consigo ter contato com o médico, tudo no mesmo ambiente. Então é dessa forma que funciona a Plena Fonoaudiologia hoje. E com base, você falou o que você faz exatamente aqui na Plena? Então aqui na Plena eu como audiologista cuido do ouvido, tá? Então a gente oferece alguns serviços como a audiometria, que é um exame básico. Pra gente que é da área, Dourado, a audiometria é um termo muito comum, mas a gente sabe que aí fora muitas vezes os pacientes ligam: "O médico me pediu audiometria, que exame é esse? O que é que eu tenho que fazer?" Então eu queria explicar um pouquinho que a audiometria é um exame que é indolor, é um exame que usa fone e é um exame que a gente faz para verificar qual é o mínimo de audição que essa pessoa tem. Então eu vou medir qual é o menor som que ela utiliza no dia a dia. Isso é feito em gabine, tá? Com todo um isolamento acústico adequado para mim ter realmente o real limiar auditivo dessa pessoa. Então esse é um dos exames, a audiometria. Mas nós temos outros. Então a gente utiliza também um exame que se chama impedanciometria, que ele vai verificar, complementando a audiometria, como que está a questão do ouvido médio, ou seja, o tímpano, os ossículos, como é que está aquela função mais lá dentro, tá? E também se há presença ou não de reflexos auditivos. O que significa isso? Diferente do que a gente pensava até pouco tempo atrás, a gente se limitava a pensar que a audição é ouvido. E hoje a gente sabe que a audição é ouvido e cérebro. Porque se eu não tiver um cérebro funcionando adequadamente e conseguindo ler, aquilo não tem significado. Então a gente faz a audiometria para verificar quanto que a pessoa ouve, a gente vai fazer a impedanciometria para ver essa passagem de som pelo tímpano e pelos ossículos, como é que ela está, e também a verificação de como que esse som está sendo impulsionado para o cérebro. Porque se ele não tiver uma boa passagem e não conseguir chegar ao cérebro, o cérebro não vai conseguir ler, né? E é importante que o som chegue com qualidade para que a pessoa possa ouvir e entender. Tá? Porque lá no cérebro da gente, desde que a gente nasce, ou melhor, desde que a gente está na barriga da nossa mãe, as células já estão funcionando. A audição é o primeiro sentido a se desenvolver na gestação. E lá já está ficando gravado a música que a mãe ouve, a voz do pai, a voz da mãe, pequenos ruídos, né? Então, quando isso tudo, ao nascer, isso tudo vai tendo significado e vai sendo gravado lá. Mas se essa conexão entre o pavilhão auditivo e o cérebro não estiver bem, a pessoa ouve, mas não entende. Aquilo tudo não faz sentido, né? Se eu pegar você hoje e te largar no Japão, tu provavelmente vai ouvir tudo, mas não vai ter sentido, porque aquele som não tem o código gravado no teu cérebro. Então, esses são alguns dos exames que a gente faz para uma avaliação clínica. A gente faz também aqui na Plena a parte de avaliação auditiva para a indústria. Ou seja, quando o funcionário trabalha
ou vai se expor a um ruído, ele automaticamente precisa ter a avaliação auditiva feita. Isso é uma norma, isso é existe uma lei toda em torno disso. Então, se você vai trabalhar na academia, tá? Quem te contrata para trabalhar lá, se for uma empresa que realmente respeita a tua saúde como funcionário, ele vai ter que te fazer uma avaliação auditiva, porque a academia é um lugar onde tem música, barulho, peso, pode cair alguma coisa. Então, tu estás em risco de perder a audição. Então, para isso, a gente também faz toda a parte que a gente chama de audiometria ocupacional. Então, a gente vai medir na admissão, 6 meses após, uma vez ao ano, numa provável mudança de função, num afastamento, quando essa pessoa retorna, ela foi afastada por um problema que não está ligado, relacionado à audição, mas ela ficou um período fora da empresa, é obrigação da empresa testar essa audição no retorno dela para ver como que ela está retornando e entrando de volta ali, tá normal, teve perda, né? Até para tirar a responsabilidade dessa perda da empresa. Então, hoje já tem muitas empresas que nos contratam além da audiometria para supervisão em perícia, porque a gente sabe que tem muita gente que perde a audição no trabalho e com esse conhecimento todo que eu tenho, eu consigo ajudar tanto as empresas quanto os funcionários a entender se realmente a perda auditiva ocorreu em âmbito laboral ou não, se isso é uma coisa que vai vindo da família, se era uma hereditariedade, se é uma predisposição mesmo que não tivesse no barulho. Então, através desses exames que eu te citei antes, a gente também consegue fazer isso. E quem tem que fazer esses exames? Então, a gente começa pensando no nascer. Hoje é lei. Todo mundo tem que fazer o teste da orelhinha. Nós aqui na Plena não realizamos o teste da orelhinha, mas nós temos parceiros que realizam. Hoje a grande maioria das crianças já sai com alta do hospital com o teste da orelhinha realizado. Por que que isso é importante e é um ganho fantástico para todos nós? Porque uma vez a gente ia identificar um problema auditivo numa criança quando ela não falava. Então lá por volta de 3 anos e meio, 4 anos, a família começa a observar que esta criança não está falando e aí vai procurar ajuda. Hoje não, hoje a criança já sai da maternidade com o diagnóstico. E esse teste é um teste também que as mãezinhas novas aí muitas vezes têm medo, é um teste que não causa dor, é algo rápido e que vai sim comprovar se esse ouvido nasceu perfeito, com todas as estruturas e funcionando, e que essa criança vai conseguir manter uma vida saudável, vamos dizer assim, auditivamente ou não. Então, quando tu me pede quem tem que fazer, a gente tem que começar pensando lá no recém-nascido. Na verdade, Dourado, todo mundo tem que fazer. Eu me pergunto muitas vezes por que não existe lá no teu check-up de saúde a tal palavra audiometria. Porque a gente faz uma avaliação visual, a gente vai no cardiologista, as mulheres vão no ginecologista e por aí, né? E cadê a audiometria? Quando que a gente lembra de cuidar do nosso ouvido? Quando ele dói ou quando ele já não funciona mais. Então, a gente tem um grande problema hoje que é a adolescência vinculada aos fones de ouvido, né? Então, tem muitas matérias dizendo que os fones de ouvido não prejudicam. Tudo que é em excesso traz um prejuízo. Então, se a pessoa não tiver consciência, se ela não souber o tempo de uso daquele fone ou o volume, hoje os equipamentos eletrônicos eles vêm com um marcador de até quando é seguro e já te avisa de que daqui para frente tu tá em risco. Mas a gente vê na rua, às vezes andando, e claro, eu sou da área, então eu observo muito mais isso, que tu escuta a música que o outro está ouvindo. No momento que eu estou ouvindo a música que o outro está ouvindo, significa que ele já ultrapassou o limite de segurança. Ele está matando a audição dele. Existe uma tabela que é de um órgão internacional que ele preconiza que assim, conforme a gente vai aumentando o nível de volume do equipamento, a gente tem que ir reduzindo o tempo de uso. Então hoje tem pessoas que usam esse fone a 100 decibéis, tá? É uma quantidade de volume, vamos dizer assim. E ele poderia ficar nisso 2, 3, 5 minutos. E a gente vê essa galera jogando videogame com essa pandemia agora, usando muito mais os eletrônicos, e não tendo esse cuidado. Então, essa pessoa obrigatoriamente tem que fazer uma avaliação auditiva. Pessoas que estão hoje se automedicando, né?
essas pessoas têm que fazer uma avaliação auditiva. Então, eu volto a te dizer, a importância desse diagnóstico, dessa avaliação estar lá na carteirinha da pessoa. Eu tenho uma vez por ano. É um exame que é rápido, é um exame que é barato comparado com muita coisa que a gente faz aí fora. E ele vai me dizer, ok, mais um ano, tá tudo bem, a minha audição tá ok, ano que vem eu vou fazer de novo. E a gente tem dentro de casa, Dourado, uma ferramenta que a gente pode usar para medir a própria audição. Ou a televisão hoje, ela vem com uma marcação de volume. Então eu sei que eu, para assistir confortavelmente a minha televisão, sem que eu incomode ninguém, o som está no 17, no 20. No momento em que, passado o tempo, eu passei para o 22, para o 25, para o 27, alguma coisa está acontecendo, né? Então assim, ou quando eu muitas vezes converso com as pessoas e antes da minha resposta vem o tal do né? Então a gente da área da fonoaudiologia, principalmente da audiologia, a gente gostaria muito que as pessoas dessem um pouco mais de atenção para os seus ouvidos, né? O como eu estou ouvindo, não esperar a coisa ficar ruim. Então o adolescente, a gente sabe que é uma idade mais difícil, mas assim, o quanto eles estão preocupados, então que os pais tenham que ficar observando, né? Eu chamei uma vez meu filho, chamei a segunda, chamei a terceira, o que está acontecendo? Chega para ele e pede, tu não me ouviu ou tu não quis me responder? Né? Porque se ele não ouviu realmente é porque alguma coisa está impedindo. Pode ser uma rolha de cera, pode ser uma infecção, como pode ser uma perda auditiva já estabelecida. Então é importante que essa pessoa seja submetida. E aí não podemos deixar de falar das pessoas da terceira idade, que é o meu grande amor, vamos dizer assim. Eu trabalho com todas as idades, mas a parte que mais toca é o idoso, porque a gente vê muitas vezes idosos tomando altas doses de medicamento em casa, isolados. Ainda agora estamos sem os bailinhos, mas quando tinha os bailinhos, muitos deixam de participar até desse convívio entre eles por não estar ouvindo bem. Com uma audiometria a gente consegue determinar se isso já é um grau de risco para ele, se ele está tendo essa depressão, esse isolamento, esse afastamento. Acontece brigas entre família pelas questões auditivas. Então eu volto a reforçar para ti. Uma avaliação auditiva, quem deve fazer? Todos devem fazer. Pelo menos uma vez a cada ano a gente deveria se submeter a uma avaliação auditiva. E você também trabalha com aparelhos auditivos? Sim, a Plena Fonoaudiologia também tem a atuação na adaptação, comércio de aparelhos auditivos e acessórios. Falar um pouquinho de aparelho para vocês. Hoje, um aparelho auditivo é algo que ainda é visto como, vamos dizer assim, ninguém quer usar. Ninguém chega aqui pulando de alegria e eu vim colocar um aparelho. Mas eu quero que as pessoas comecem a tentar entender um pouquinho diferente. Uma vez um aparelho auditivo, ele era um amplificador de som. Ele pegava o que estava aqui, aumentava o volume e jogava para dentro do teu ouvido. Então, por muitas vezes, a pessoa realmente se submetia a barulhos muito altos, não tinha como regular. Hoje, a gente tem aparelhos auditivos que são microcomputadores. Então, para te ter uma ideia, todo o aparelho auditivo que a gente trabalha hoje, ele é digital. Então, eu vou fazer a tua audiometria, vou verificar que tu tens a perda auditiva e vale muito aqui salientar que quem determina que paciente vai usar aparelho auditivo não é o fonoaudiólogo. Eu tenho conhecimento para isso, mas quem vai bater o martelo é o médico otorrino. Então, é importante que o paciente tenha isso em mente, que quem cuida da parte de, vai fazer um tratamento ou vai usar aparelho, é o otorrino. É ele que vai dizer, você vai procurar um centro auditivo porque a única solução para o teu caso é a prótese. E aí, quando ele chega até a gente vai avaliar auditivamente e vai avaliar o perfil desse paciente. Porque hoje a gente tem a tecnologia de mão dada com a gente, né, Dourado? Assim, se a gente pudesse se alongar um pouquinho mais, eu iria te dizer assim, que os aparelhos auditivos hoje, eu consigo personalizar ele muito, muito para cada paciente. Mas também tem coisas que estão sendo oferecidas para muitos pacientes e que eles não precisam ou eles não podem usar. Por isso que eu reforço a importância assim, de procurar um lugar sério, alguém que realmente te passe confiança, porque a gente tem, hoje eu comparo muito a linha de comércio de aparelho auditivo com uma linha de comércio de carro. Tu consegue ter um carro de linha básica que te leva onde tu precisa, como tu consegue um carro
nobre, que também vai te levar, mas vai depender muito das tuas condições financeiras e vai depender muito do que tu quer. Cássia, teria alguma dica para o público em geral? Sim. A primeira dica é a realização da audiometria. A segunda dica, que é muito importante, é que as pessoas se conscientizem que o som, mesmo que seja de uma música em volume elevado, ele vai matar as células do ouvido. Não limpem os seus ouvidos com hastes flexíveis. E sempre que for mergulhar, use alguma coisa que proteja o teu ouvido. A Plena Fonoaudiologia está à disposição sempre que vocês precisarem. Muito obrigada. Gostaria de agradecer com a Cássia esse tempo que ela disponibilizou para nós. E no próximo blog vamos conversar com o Dr. Gustavo Barreto, que vai falar um pouco do quadril. Jussara Noivas está em Erechim há mais de 20 anos no ramo de locação de trajes. Temos à disposição vestidos das mais renomadas marcas para noivas, eventos pré-wedding, formandas e debutantes, contando com a opção de primeiro aluguel, vestido de festa nas mais variadas cores e modelos, além de trajes infantis para pajens, daminhas e primeira eucaristia, trajes masculino para noivos, formandos e convidados. Desde modelos tradicionais, assim como em cores e propostas diferenciadas. Também temos a opção de atender pedidos especiais sobre encomenda. Contamos com condições de pagamento flexíveis em até 10 vezes no cartão, além de apresentar preços especiais para pacotes. Nossa equipe está à sua espera na Rua Valentim Zabonato 358 e disponível para contato através das nossas redes sociais. Jussara Noivas, na medida certa, para atender o seu sonho. Olá, voltamos para o segundo bloco e vamos conversar com o Dr. Gustavo Barreto. Ele irá explicar um pouco da sua especialidade. Tudo bem, doutor? Tudo bom? Como vai, amigo? Então, eu sou o Dr. Gustavo Barreto, sou ortopedista, traumatologista, especialista em cirurgia do quadril. Eu trato as doenças, costumo dizer, entre a coluna e a coxa, né? Trato doenças que envolvem artrose, desgaste, doenças esportistas, como doenças de artrose, impacto, pubalgia, distensões, inúmeras doenças do quadril. Doutor, e as principais patologias do quadril e como é que é o dia a dia do cirurgião? Então, as principais patologias que temos no quadril, talvez em maior número de quantidade, são as tendinites e as patologias musculares que tem em volta do quadril. Assim como tem as tendinites de ombro, tendinites de cotovelo, as tendinites de quadril também são bastante prevalentes. Tá? No quadril também, outra queixa muito comum é o desgaste, né, que é a famosa artrose. E para pacientes um pouquinho mais jovens temos o impacto femoroacetabular, que na verdade nada mais é, eu trouxe um modelinho aqui para o pessoal entender, que o não encaixe correto, normalmente o quadril ele encaixa redondinho, ele é uma articulação esférica, em que ele encaixa de forma redonda, concêntrica. O paciente que tem impacto é aquele paciente que não encaixa o quadril dentro dessa acetábulo. E também outras doenças, como pubalgia. Além disso, nós cirurgiões de quadril enfrentamos uma situação bastante comum, que são as fraturas, né? Especialmente as fraturas de colo de fêmur, as fraturas de fêmur proximal, que acontecem em pacientes bem velhinhos. Geralmente os pacientes têm acima de 75 anos de idade. Esses pacientes, pelo fato de ter uma osteoporose avançada, o colo do fêmur, essa região da parte de cima do fêmur, que seria esta região aqui, fica extremamente fragilizada. E isso, com qualquer queda, geralmente levantando de noite para fazer o xixi com a luz apagada, eles caem e quebram o quadril. E tem que ser quase, na totalidade dos casos, de tratamento cirúrgico. E agora, durante a pandemia, como estão sendo os atendimentos? Então, Dourado, na pandemia nós estamos tomando alguns cuidados, como todos os órgãos de saúde. Todos esses cuidados estão sendo direcionados pelos órgãos de saúde competentes na cidade e no nosso estado. Claro, nós aumentamos o nosso consultório, aumentamos o tempo de consulta, dobramos o tempo de consulta para evitar que os pacientes fiquem na sala de espera.
Nós temos álcool em gel em diversos pontos, nós fazemos higienizações entre cada consulta, fazemos, todos os pacientes têm que vir à consulta usando máscara, e também, além disso, estamos fazendo algumas situações que a gente não fazia antes, que é o início de uma telemedicina. A gente tem tirado inúmeras dúvidas, hoje em dia o WhatsApp é tudo mais fácil, né? Então, a gente tem passado o telefone, a gente até tem um telefone agora da clínica, que é aqui do Santa Mônica, em que os pacientes eles tiram suas dúvidas, renovam receitas, pegam seus atestados, tudo sem precisar fazer uma consulta, especialmente aqueles pacientes um pouquinho mais velhos, né? Então a gente tem feito as renovações da INSS, hoje em dia são todas online, então a gente tem feito todas as cartas, todas as renovações, tudo para os pacientes, a gente deixa com a secretária, deixa os envelopes, os familiares que não são grupo de risco, para aqueles pacientes um pouquinho mais velhos, enfim, que têm comorbidades, possam vir e se sentir confortáveis. Tá? O que muda, o grande problema são os pacientes que quebram o quadril. Esses a gente tem que ir para o hospital, independente da idade, fazer a cirurgia, claro, tomando os devidos cuidados. Né? Tá. Doutor, poderia citar as principais lesões esportivas? Então, no quadril existem inúmeras doenças esportivas. Tá? Como eu já falei um pouquinho do impacto femoroacetabular, é uma grande doença esportiva, tá? Que acontece bastante nos pacientes, que o paciente costuma sentir muita dor na virilha. Tá? Eu gosto sempre de usar alguns exemplos, até para meus pacientes e para vocês. O grande exemplo do nosso esporte que teve um impacto femoroacetabular conhecido é o Guga, o Gustavo Kirten, tá? Um atleta de alto impacto e que tinha muita dor no quadril. Tá? Então isso também tem tratamento. Então o paciente que tem dor na virilha, fazendo atividade, sempre tem que procurar o seu médico, especialista em cirurgia do quadril, especialmente da SBQ, da Sociedade Brasileira de Quadril, que isso vai conseguir ter um bom tratamento. Outras doenças que a gente tem, muito comum no nosso consultório, é a pubalgia. O paciente que tem muita dor no pub, tem dor anterior, que confunde um pouquinho com dor de barriga, dor na virilha. Isso também tem um bom tratamento clínico, geralmente acontece no paciente esportista, que gosta muito de jogar bola, que faz atividade competitiva. Um grande exemplo aí do nosso esporte é o Kaká. O Kaká ele passou uma vida de atleta profissional com pubalgia, fez inúmeros procedimentos para tentar tratar essa pubalgia e conseguiu aí depois, ficou um bom tratamento. Inclusive nós temos até no Brasil um grande ortopedista que foi médico do Corinthians, o Grava, que ele fez um trabalho muito grande, uma publicação internacional falando sobre o tratamento da pubalgia. Então, muitas coisas aqui no Brasil a gente vê por ser um país do futebol, né? Então a gente tem... E também tem outras doenças, a gente pode ver a distensão, né? O pessoal chama de abrir a virilha, né? Popular aí o pessoal chama de abrir a virilha, que pra gente é a distensão dos adutores. Então a distensão dos adutores é quando os músculos de dentro da perna eles distendem, né? Que eles se puxam, machucam, e esses músculozinhos a gente precisa fazer um tratamento adequado. Outro exemplo do nosso esporte famoso que teve essa lesão foi o Juninho Pernambucano. O Juninho Pernambucano tem uma cena muito famosa e muito marcante, pelo menos para mim, que o último lance da carreira dele, não sei se você vai lembrar disso, ele foi bater uma falta. Quando ele bateu, ele botou a mão na virilha e caiu. E se aposentou. Ele fez uma distensão grave de adutores e parou por ali. Já tinha 39, por aí, 40 anos de idade, e decidiu parar. Então, essas são algumas das doenças esportivas, mas tem várias. O quadril é uma região de alto impacto para qualquer esporte, né? Seja para luta, futebol, corrida, natação, todas essas usam muito o quadril. Então o quadril é uma região de sobrecarga. Então se o paciente tem dor no quadril, é recomendado sempre procurar um especialista. Né? Doutor, quais são os principais cuidados com o quadril? Então, os principais cuidados com o quadril sempre é um bom fortalecimento físico, tá? Um bom alongamento, evitar o excesso de peso, tudo isso é importante. Tá? Então, o paciente sempre tem que ter o cuidado necessário
para que evite fazer uma sobrecarga, que a gente chama, né? Então, para a grande maioria dos pacientes, a gente diz que o paciente ele tem que ter, para poder atingir as metas dele, para poder fazer o esporte que ele gosta, a gente sempre recomenda que esse paciente ele tenha um bom tônus muscular. Tá? Então, eu sempre digo, o paciente que se machuca é aquele que resolve começar uma atividade ou aquele que faz uma atividade de grande impacto sem um bom tônus muscular. Então, o que a gente sempre recomenda, e é uma das grandes recomendações do meu consultório, é a atividade física. É uma boa academia, sempre, claro, acompanhado de um bom personal trainer, né? A gente sempre tem que valorizar o educador físico nessa hora, porque é o nosso profissional de saúde que está lá na linha de frente, evitando as lesões. Tá? São inúmeras os pacientes que vêm no meu consultório com lesões causadas por atividades sem acompanhamento. Tá? Então, atividade com acompanhamento, o fortalecimento muscular, o fortalecimento periarticular, importantíssimo, um bom alongamento. E a gente sabe que, eu falei agora há pouco um pouquinho sobre as fraturas do quadril, outra coisa, que eu falei que a osteoporose é um grande fator. A osteoporose nada mais é do que o osso fraquinho, o osso que vai perdendo a sua massa. A gente sabe que a principal prevenção de osteoporose que existe no nosso meio é atividade física anaeróbica. Então, é a musculação. Então, para os nossos pacientes com tendinite, a gente geralmente indica atividades de fortalecimento e alongamento. Pacientes com artrose, desgaste, geralmente a gente indica atividades isométricas e atividades de alongamento, claro, respeitando o movimento da articulação, mas sempre trabalhando. E para pacientes um pouquinho mais velhos, a gente sempre indica atividade física anaeróbica para que ganhe massa óssea. Ou seja, a atividade física sempre está andando junto conosco na cirurgia do quadril. Então, por isso que eu sempre recomendo para todos os meus pacientes se matricular numa academia, achar um personal trainer, se gostar de outras atividades, pilates é uma excelente atividade, yoga, mas sempre com um certo cuidado, sempre bem acompanhado, que isso é a melhor prevenção que tem para doenças articulares do quadril e prevenindo também fraturas no futuro. Gostaria de agradecer ao Dr. Gustavo Barreto por esse tempo que ele disponibilizou para nós, falar um pouco da sua especialidade, que ele é mestre do quadril. E no próximo programa nós vamos ter uma novidade na cozinha. Aguardo vocês. Obrigado. O Residencial Bela Vista está localizado em Erechim, Rua José Esponquiado, bairro Bela Vista. Possui serviços de creche e hotelaria de longa permanência, com estrutura de leito privativo, semi-privativo, suíte e cozinha aberta. Tem como objetivo trazer uma melhor qualidade de vida. Com uma equipe multidisciplinar especializada, promove a adaptação do idoso à sua nova realidade, onde ele se sinta seguro e respeitado, aceitando hóspedes sem restrições de patologia. Residencial Bela Vista. Mais que uma casa de repouso, um verdadeiro lar. Voltamos para o terceiro bloco. Estamos aqui com a Jo, ele é criadora do Engenheiro na Cozinha. E eu tenho uma super novidade para você. Jo, o que está fazendo para nós? Bom, queria mais uma vez primeiro agradecer o convite. Hoje eu vou estar preparando para vocês então um crepe doce e saudável. Então, somente com o açúcar que vai estar presente no nosso cacau. Então, pessoal, hoje eu vou estar fazendo para vocês um crepe doce e saudável, com algumas substituições da farinha integral pelo farelo de trigo e aveia, que a gente vai estar utilizando, ovos na massa, uma questão mais proteica. E para substituir o doce, que a gente costuma colocar açúcar, leite condensado, eu vou estar utilizando um cacau 50%. E para dar consistência do doce mesmo, eu vou estar utilizando duas bananas que estão aqui pré-amassadas. E eu vou fazer então a primeira parte agora da receita, um brigadeiro fake, tá? Falso para quem não sabe. E depois então a gente dá continuidade na receita. Então, pessoal, eu vou estar agora aquecendo a minha panela. Vou colocar uma colher de manteiga sem sal aqui. Na verdade, não chega a ser uma colher, é só mesmo para dar uma untada na minha panela antiaderente.
Vou colocar as minhas bananas. Para cada banana amassada, eu vou estar utilizando 1 colher do cacau 50%. Por que então que a gente não vai colocar açúcar? Porque nesse cacau 50% nós já temos uma quantidade de açúcar que está presente no produto. Então por isso a gente só vai utilizar ele. Então eu coloquei 2 bananas amassadas e agora eu vou estar colocando 2 colheres de cacau. E o ponto do brigadeiro vai ser o mesmo que a gente costuma dar no brigadeiro, até um ponto firme. E por que eu vou fazer ele? Para ele esfriar, para depois fazer o recheio da massa do crepes em si. No meu recheio que eu vou estar colocando hoje de frutas morangos, eu posso estar colocando a própria banana picada, ou kiwi, ou pêssego, a fruta que vocês acharem mais interessante. Ó, como ele estava já começando a desgrudar, vou tirar um pouquinho mais da água que está presente aqui. As minhas bananas estavam bem maduras, que daí dá um sabor a mais, né, na substituição do caso do açúcar. Então agora eu vou desligar, ó, o ponto que já está desgrudando, ó, e aí eu vou desligar para esfriar, para ser o recheio do nosso crepe saudável. Então agora eu vou pré-aquecer já a minha frigideira, também antiaderente a minha frigideira, e vou no liquidificador, então tá preparando a massa do crepe. Tá? Para essa massa eu vou estar utilizando 2 ovos, uma colher de farelo de trigo e uma de aveia. Isso então vão ser que vão estar substituindo a minha farinha de trigo. Uma dica que eu dou para quem não sabe fazer panqueca, crepes, é quanto mais líquida tiver a minha massa, eu consigo escorrer e fazer ela bem fininha. Então eu vou estar colocando vou estar colocando 2 colheres de água agora. Vou olhar a consistência da minha massa e vou ver como que ela vai ficar. Ela tá bem líquida. E agora então eu entro com 2 colheres de cacau para dar o efeito do chocolate na minha massa. Então a minha massa está pronta e agora eu vou untar com um pouquinho de manteiga a minha frigideira. Pode ser a gordura de preferência de cada um de vocês. Como é uma sobremesa, a manteiga ela acaba dando um pouco mais de sabor. Então já que a gente está fazendo várias substituições para ser saudável, é somente para untar mesmo aqui. Quanto mais líquida, mais eu consigo trabalhar com ela. Então agora, pessoal, eu vou fazer a viragem da minha massa. Como eu falei antes para vocês, ela é bem delicada. Como eu não uso farinha, ela não forma o glúten. Então, ó, ela fica extremamente fina. Então ela tá pronta, só vou dar uma passadinha aqui e vou tirar ela no prato para fazer a montagem então dele. Ó. Dá para ver que ela é bem fininha. Isso. Então o nosso recheio já vai estar frio, né? O nosso brigadeiro fake. E eu vou colocar ele aqui. Se nós colocarmos uma quantidade maior de ovos, a gente consegue enrolar como panqueca. Isso que eu tô fazendo aqui é um crepes, que é diferente, tá? A dobra dele é diferente e a massa levemente mais seca. Então eu vou picar alguns morangos aqui. As frutas,
pode ser do gosto de cada um, como eu falei antes, e sempre o capricho da finalização do prato faz toda a diferença para quem estiver degustando. Às vezes um prato ele pode ser extremamente simples de fazer, mas a forma que você está apresentando ele faz toda a diferença da beleza, do consumo dele. Olha, agora eu vou fazer a viragem. E eu fiz já uma pré-calda, onde eu coloquei 1 colher de cacau com 1 colher de água. E coloquei 10 segundos no micro-ondas. Segundos. E olha a caldinha que ficou. E isso que eu vou fazer a finalização aqui do meu crepes. E assim está finalizado então o nosso crepe saudável. Fácil, prático, bonito, a criançada vai gostar, quem gosta de se cuidar, e é uma ótima opção doce. Então, Jó, você engenhando na cozinha foi uma criação tua, né? Pode explicar um pouco do teu canal para as pessoas começarem a te seguir? Com certeza. Então, sempre as pessoas me pediam, Jó, vamos fazer um curso, montar um curso. E pela empresa e não ter tempo de fazer, eu achei essa uma forma de estar apresentando as coisas que eu sei, através do Engenhando na Cozinha. E a gente vai estar fazendo todos os tipos de receita. Desde drink, pães, massas, qualquer. Até o pessoal que quiser mandar sugestão, a gente vai fazendo no perfil. Em breve teremos o canal no YouTube. E essa a gente fez especial para o programa de vocês, então eu fico à disposição, achei muito legal poder participar e tá convidando todo mundo a seguir o Engenhando na Cozinha, lá no Instagram. Então, queria agradecer a Jo, né, pelo tempo que ela disponibilizou para nós aqui na casa dela, e ela agora fez essa panqueca doce, e vamos provar, né, para ver se ficou realmente bom, não, bonita ela tá. Muito bom. Faltou açúcar? Parabéns, nada, tá ótimo. Então é uma ótima opção, não é? Eu acho para quem quer dar uma fugidinha às vezes daquela dieta mais restrita, né? E aqui uma ótima opção. Então ela foi feita com cacau, então ela colocou o açúcar, colocou uma banana mais madura, né? E acabou enganando que ele é vontade de comer o doce. Parabéns, Jo. Obrigada, obrigada. Finalizamos agora com a Jo. E aguardo vocês na segunda-feira às 11 horas da manhã. Muito obrigado.